Eu tava com muita saudade do altar, sério. Muita. Se é que um dia você foi o altar, porque na igreja, Gessé, você tava enganando a muitos. Você tava enganando as pessoas, Gessé. O amor! O que importa é adorar! E naquele lugar para cantar que vocês chamam de altar, e eu chamo de palco, nós não somos uma igreja para crente. Eliseu Rodrigues e diversos pastores foram para cima de Jessé Aguiar após o ex-cantor gospel que havia se assumido gay e desviado dos caminhos do Senhor ter ministrado no altar mesmo estando na carne, profeta. Varões e varoas, após se assumir gay e declarar que não tem nada de mais nisso, deixar sua gravadora gospel e ir para uma vida totalmente contra o evangelho, o Jessé Aguiar voltou a ministrar no altar da igreja Casa, profeta. Essa era a vida que o Jessé Aguiar vinha tendo ultimamente, profeta. Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso para alguns vai ser um choque, né? Ou para outros não, né? Algumas pessoas vão ficar, meu Deus, eu não sabia. Outras vão falar, eu já desconfiava. Acho que, como eu já sempre falo, eu tô aqui mesmo pra cumprir, né? E fechar um processo a qual eu venho vivendo, acho que desde os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu descobri sobre a minha sexualidade. E eu venho de uma família cristã, eu sou de um berço evangélico. E a gente sabe que esse contexto é um pouco complicado para pessoas que são... Nem preciso reagir a nada, né? Reação para isso, tipo, ele é uma pessoa, ele é um cristão, ele é gay. E não tem nada fora da normalidade. Pra mim, não. Entendeu? Eu acho que essa questão é uma questão muito resolvida pra mim com relação a isso, sabe? Tipo, não existe o que discutir, o que pensar, o que reagir, o que opinar e não. Simplesmente não. Você só, tipo, olha e fala, ok, entende? Eu acho que, tipo, passou do tempo já das pessoas levantar isso como um quê, sabe? Tipo, como uma pauta. Não, passou. Então eu sempre vou lançar a mesma coisa. Agora que eu vou incluir um MPB, que são algumas músicas românticas, que vai falar um pouco da minha vida amorosa, mas, tipo, nada muito fora daquilo que eu sempre canto e tal. Já peça o teu like, profeta. Deixa a tua opinião nos comentários e manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, hein, varão? Agora se liga no vídeo do Jessé Aguiar ministrando no altar após ser chamado por esse falso pastor na igreja Casa. Aleluias! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu queria que você cantasse essa comigo. Diz assim: por mim eu parava agora. Quando foi pra eu subir aqui, Jeff falou assim, ó, só canta, fala nada aí. Mas ele me conhece. E eu quero dizer algo pra todo mundo que tá aqui e pra todo o Brasil, né, também. Tenho certeza que tem muita gente assistindo pela internet. Eu tava com muita saudade do altar, sério. Muita mesmo. Subir e cantar. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Às vezes a gente não compreende propósitos. Às vezes a gente não entende o porquê disso, o porquê daquilo. Mas quando a gente entende que não importa o momento que a gente esteja vivendo, guarda isso no seu coração. Não importa a fase que você está vivendo. Jesus Cristo, esse cara que você está cantando, que é por causa dele, ele nunca vai te abandonar.
fulano te abandona, ciclano te abandona, seu pai pode te abandonar, sua mãe pode te abandonar, a pessoa que você mais ama pode te abandonar, mas sabe por que você vai estar de pé amanhã, quando o dia escurecer, quando a tempestade chegar? Por causa de Jesus, por causa dele. Ei, sua casa está de pé por causa dele, você está de pé por causa dele, eu estou de pé por causa dele. Levante a sua mão para cima e declare comigo dizendo: quando eu estiver cansado ou sobrecarregado, sabe o que vai acontecer? Jesus vai me ajudar. Obrigado. Aleluia. Muito obrigado. Deus abençoe. Após isso, vários pastores foram para cima do cantor gospel Varões Varoas. Dá uma olhada, profeta. Me deparo hoje com o Gessé Aguiar dizendo: que saudade do altar. Qual altar? Qual altar você se refere? O da igreja casa? Ministério casa? Não, querido. O Ministério Casa é só mais uma igreja inclusiva disfarçada de cristã. Este não é o altar que Deus quer. Deus inclina. Olha o que diz João 4:24. Estou me inclinando para ver os verdadeiros adoradores. Apresentação? Show gospel? Não, isso não é altar de Baal, de Jesus não. Isso não é adoração a Deus, não, é ao diabo. Gessé Aguiar, eu fiz um vídeo esses dias, eu disse que eu sentia de mim mesmo que Gessé voltaria para Jesus. Sua mãe tá orando, mulher. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas não é cantando em Ministério Casa, em igreja de Lana Roldo. Não é não. Não é não. Não é cantando para o mundo, não é cantando para as igrejas, não é cantando para as assembleias, para as batistas da terra. Você vai voltar, se é que um dia você foi o altar. Porque na igreja, Gessé, você estava enganando a muitos. Você estava enganando as pessoas, Gessé. Por isso que Deus diz que nada ficará em oculto. Eu creio que você vai se converter de verdade. Que o Espírito Santo de Deus, Gessé Aguiar, que te conduziu, que te inspirou a fazer centenas de músicas maravilhosas, onde eu ouço por outros cantores. Na boca de outros cantores, eu ouço as músicas que Gessé compôs. Você vai voltar para Jesus e vai se tornar o altar. Deus se inclina para ver os verdadeiros adoradores. E adorar a Deus não é cantar música gospel, não é cantar música evangélica, não é cantar música religiosa. Adorar a Deus é depois que você desliga o som, que ninguém tá te vendo e você está adorando a Ele com a sua vida, com o seu corpo. Romanos 12. Entregue a Deus o seu corpo, a sua vida, seus membros, órgãos. Entregue a Deus você, que é o culto racional. Deixe de ser menino, seja um homem de Deus. Eu vou deixar uma palavra para você. Isso aqui é uma palavra, isso é uma pregação, não é a que vocês vê na igreja. Não, isso aí não é, isso não é evangelho. É pá, 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 pá. Isso não é evangelho. Evangelho de Jesus, Romanos 6,19. Assim como eu usei meu corpo, Romanos 6,19. Assim como eu usei meus membros e órgãos
para servir a imundície, a maldade para a maldade. Agora liberto do pecado, eu uso para servir a santificação e a justiça. Assim como eu era sujo, mentiroso, travesti, gay, ladrão, desonesto, agora eu uso a minha vida para servir a Deus. G.C. Aguiar, que alegria voltar para o altar. Ô querido, esse altar aí é de Baal. Esse altar aí é o escambau. Esse altar aí é altar do diabo, altar da idolatria. Que a pessoa acha que idolatria é só se ajoelhar perto de imagens. Não é não. Idolatram a si mesmo, idolatram ao corpo, idolatram a sua própria imagem. G.C. Aguiar, volte para Jesus, ou seja, receba Jesus como seu Salvador, porque você nunca recebeu. De 12 anos você disse que já se sentia gay, sentia-se. Agora, abra mão de si mesmo, renuncie sua carne, renuncie o mundo, renuncie essa vida suja, renuncie ao corpo, renuncie. Estão adorando corpos, peru, bumbum, peito, estão adorando órgãos genitais, estão adorando sexo. Este é o altar de Baal. Esse é um altar de Baal. Não, renuncie suas vontades, renda-se a Deus e volte não, porque você nunca esteve na presença de Deus, mas apresente ao seu Deus, ao nosso Deus, o seu corpo em sacrifício vivo. Renuncie o mundo, renuncie o teu namorado, renuncie as tuas vontades, renuncie o teu eu e aceite normas, regras, limites que estão na Bíblia para ir entrar no céu. Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus abençoe tua vida, G.C. Aguiar. Eu estou orando por você, para você ser verdadeiramente um adorador, um homem de Deus, coisa que você ainda nunca foi, mas Jesus fará, porque Jesus não perde para Satanás. Beijo no coração. 6 anos depois que eu me converti, no banco, eu não pude subir no altar por 6 anos. A pastora Ludmila Ferber, na época, era minha pastora, foi minha pastora há 16 anos, tá? 16 ela foi minha pastora. Ela era líder do louvor da igreja. E ela é uma mulher de Deus tremenda. E ela dizia assim, ó, pra mim: você não pode subir no altar. No início, né? Na época, eu ficava até com raiva dela. Falava, ai, que panelinha. Eu ficava com raiva no início. Só que na medida que eu fui amadurecendo em Deus, eu comecei a entender que ela fazia aquilo não era panelinha, era amor, entendeu? E eu me lembro que ela falou assim, pra subir no altar, nunca vou me esquecer uma palavra dela que ela falou assim, é panelinha sim, panelinha de quem quer pagar o preço, panelinha de quem quer se consagrar, pode até virar uma panelona, né, gente? Mas a panelinha significa os separados, os escolhidos. Sabe, não é quem canta bem que está capacitado para subir no altar. Não é quem toca bem que está capacitado para subir no altar. Claro que queremos juntar o talento com a santidade, mas o que nos capacita para subir no altar não é o nosso talento, é o caráter de Cristo em nós. É a santidade que é a marca do caráter de Cristo em nós. Ou seja, eu quero unir tanto o talento quanto a santidade, tanto a santidade quanto o talento. Também não quero botar uma pessoa que é santa no altar que não canta bem, que não sabe tocar. É óbvio, gente. Às vezes não tem ninguém que toque bem e que seja santo, então eu vou botar um CD Diante do Trono, vou pegar lá um CD do pastor Cirilo, vou pegar lá um CD da pastora Ludmila, da Nívia, vou lá colocar e vou ministrar o louvor com um CD. Por quê? Porque é melhor eu fazer dessa forma e preservar o altar do que, em nome de aparecer, em nome de agradar o público, eu profanar o altar com fogo estranho, com pessoas que não estão consagradas. Vocês estão me entendendo? São anos. E sabe como é que eu aprendi? Anos que eu prego isso. E sabe como é que eu aprendi sobre isso? Na pele, ó, vivendo na pele.
Eu era cantora de música do mundo, cheguei na minha igreja, amava Jesus, criei em Jesus, todos me amavam, me aceitavam, me davam carinho, me cuidavam, mas eu não podia pisar no altar da minha igreja. E um dia eu fui bater boca com meu pastor, que era o marido da Ludmila na época, e disse: por que eu não posso cantar na igreja? Tem uma irmã lá que não canta tão bem quanto eu canto melhor. Ele olhou pra mim e disse: minha filha, você não entendeu ainda que nós estamos te protegendo. Aí eu falei: protegendo de quê? Porque na minha cabeça, que cantei no mundo a vida inteira, o altar era palco pra dar show. Eu não entendia que o altar era a linha de frente da batalha de guerra. Então ele falou: minha filha, eu tô te protegendo, nós estamos te protegendo, eu e a Ludmila estamos te protegendo. Eu falei: de quê? Ele falou: você não entendeu que quando você pisa no altar, o lugar se transforma na linha de guerra. O culto é uma guerra espiritual pela conquista dos céus da cidade. Ele falou: se você subir com a brecha que você tem, a brecha era, eu cantava no altar do mundo, eu cantava no altar do capeta, sem saber que era do capeta, eu nem sabia. Eu fazia parte do grupo dos ignorantes. Eu não fazia parte do grupo dos rebeldes que sabem que tá errado e querem errar. Não, eu era uma ignorante. Eu falei: o quê, pastor? Sério? Tem isso, pastor? Meu Deus, ele falou: sim, nós estamos te protegendo, filha. Nós queremos te resguardar. Aí eu falei: pastor, não quero mais subir, não. Deixa esse assunto pra lá. Nunca mais eu pedi para subir no altar enquanto eu cantava no mundão. Subir no altar com a mão suja, o coração sujo. O que a palavra de Deus diz? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor é o altar. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Não se brinca. Agora você imagina o que pode acontecer com uma pessoa que canta no altar do mundo músicas que invocam demônios, ou que invocam espíritos de adultério, ou que invocam espírito de bebedice, de vício em bebida, em droga. Imagina se uma pessoa dessa abre a boca para invocar um negócio desse e depois resolve subir no altar de Deus. Ô, gente, a pessoa só corre o risco só de morrer. Só, entre aspas, só. E eu entendi isso. Eu tive pastores que me confrontaram na cara. Não era porque eu era artista que eles ficaram com medinho de me perder. Ai, a gente não pode confrontar, né? Vai que a gente perde, né? Tem outras igrejas aí de olho no meu artista aqui. Se eu confrontar, o artista vai ficar magoadinho e vai sair da minha igreja, vai para a igreja ali do meu inimigo. Pois eu não tive esse tipo de pastores covardes que ficam se vendendo para falar só o que o outro quer ouvir. Não, eu tive um pastor e uma pastora que tiveram a coragem de me confrontar. E é por isso que eu tenho reproduzido esse caráter de confronto. Porque sem confronto não há mudança. Eu recebi confronto. Foi o confronto que fez eu ser uma pessoa que hoje eu não sou estrela. Eu sou serva. A igreja brasileira, ela é despreparada para receber a classe artística. É despreparada para lidar com a seriedade do altar. Eu me lembro quando eu me converti que eu ia às vezes visitar alguma igreja e as pessoas me conheciam porque eu era artista famosa do mundo e as pessoas diziam assim: ai, canta aqui no altar da nossa igreja. Igrejas que não eram a minha igreja, tá? Falavam: canta aqui no altar, dá uma palhinha, canta algum louvorzinho aqui, olha, deixa Deus te usar. Quando eu entendi que o altar era um lugar de perigo, de morte, eu falei: gente, que irresponsabilidade! Como é que uma pessoa chama? Eu cantava no mundo, eu não estava pronta, eu não tinha condição de subir ali. Isso ia me tornar vulnerável ao mundo espiritual. É muita irresponsabilidade desse povo. É muita, muita. E isso é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Tem situações que Deus não vai cobrar de quem perdeu a vida, de quem caiu. Tem situações que a conta não vai para essa pessoa que caiu. Sabe para quem vai a conta? Para a liderança da igreja. Tem situações que a conta vai para os pastores no dia do juízo. E vocês sabem por quê? Porque Deus, o justo juiz, sabe que a pessoa que era do grupo dos ignorantes errou por falta de conhecimento. Então Deus não vai cobrar do ignorante, vai cobrar de quem, não deu o conhecimento.
de quem tinha poder de ministrar, de quem tinha poder de falar, mas se calou para manter a boa vizinhança. Isso é podre, tá? Eu errei muitas vezes no começo da minha vida, da minha conversão. Eu errei logo no início, foram 2 anos de muito erro assim, na minha caminhada inicial. Mas à medida que eu fui caminhando, eu tive líderes que falaram na minha cara a verdade. O amor, o que importa é adorar. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Se não teme a Deus, você só faz barulho. Se não teme a Deus, só quer like. Se não teme a Deus, só quer o compartilhamento dos crentes que não sabem o que é adoração. Culto sem temor, muita invenção, nenhuma unção. Culto sem temor, muita dança, pouca mudança. Culto sem temor, muita estratégia, pouca revelação da palavra. Culto sem temor, muitos talentos naturais, poucos dons espirituais. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O pastor Eliseu Rodrigues chegou a escrever: saudade do altar é fome de fama. Só sente saudade do altar sem renunciar quem fez dele um palco. A saudade do homem caído deve ser de Deus e da comunhão dos santos. Como diz o professor Reginaldo Cruz, o homem caído deveria ter saudade do jardim. Mas, varões e varoas, o pior não é o cantor gospel que se assumiu gay voltar a cantar no altar evangélico, profeta. O pior é o pastor que deu essa oportunidade de Jessé Aguiar. Você vai se assustar com o recado que esse falso profeta mandou mesmo depois de tantas críticas após ter recebido Jessé Aguiar em cima do altar, varão. Ontem nós vivemos um dia muito especial na nossa igreja. Eu estava em viagem, eu estava na estrada, quando eu percebi que uma pessoa muito especial para mim estava num culto. Ele não é da nossa igreja, até porque, eu não sei se você sabe, a nossa igreja não tem membro. A nossa igreja não tem um cadastro de membros. Nós podemos ser uma das maiores igrejas da nossa cidade, mas eu tenho certeza que nós somos a menor de todas porque não temos membro. Nós recebemos uma visão de Deus para que nós não cadastrássemos pessoas como se fôssemos donos dela, porque não seríamos. Pessoas passariam por nós e depois iriam embora ou voltariam para suas igrejas de onde saíram. Uma pessoa nos visitou muito especial ontem. Imediatamente alguém me mandou uma mensagem dizendo: cara, fulano tá aqui, que é o Jessé. Pô, como eu amo esse menino. Eu nem esperei a pessoa me perguntar o que ia fazer. Eu falei: põe pra ministrar. Postaram lá que ele cantou. Uma pessoa especial me marcou num comentário. Nós recebemos muitos comentários e, acredite você, a maioria deles positivos a quem somos e ao entendimento de quem somos como igreja. Mas uma pessoa especial me marcou dizendo que era da casa, estava muito triste com o posicionamento da casa, que era como se nós estivéssemos rasgando a Bíblia, não tendo consideração sobre o que a Bíblia diz, a respeito do que diz, sobre as pessoas em quem a Bíblia diz, e algumas outras dizendo que eu botei alguém para ministrar que não deveria e tal. E eu respondi ele com muito carinho. Eu disse: quando você veio na casa, eu queria que você fosse bem sincero. O que você sentiu quando você entrou aqui pela primeira vez? Unção, graça, arrepio, presença de Deus, tudo isso foi amado, sua família foi curada em certas ocasiões. E eu disse: você acha que isso nasce da onde? Nasce do acúmulo de pecadores que nós reunimos dentro de uma casa. Mas se você não quer estar num lugar que desde o início sempre fez isso, nós somos o Casal Worship porque somos, o Brasil e o mundo canta as nossas músicas por causa que eu sempre fiz isso. Hoje era o Jessé, ontem era o Léo Brandão, era a Juliane, era outros ministros que estavam lá. Então presta atenção, Deus não nos chamou para ser uma igreja para crente nem para evangélico. Eu fico até triste porque algumas pessoas botaram comentários do tipo: eu nunca mais vou ouvir a música de vocês e vou denunciar e vou falar para ninguém ouvir. A gente nunca fez música para crente, a gente fez música para Deus. E as nossas músicas convidam Deus e enxerga Deus nas coisas e nas pessoas. Vocês que se apaixonaram por aquilo que a gente fala de Deus. Nós não somos uma igreja para crente e nem sequer
uma igreja para evangélico. Nós somos uma casa para quem quer ter uma casa para voltar. Então, todas as vezes que eu colocar alguém naquele lugar para cantar, que vocês chamam de altar, e eu chamo de palco, que isso, pastor? Ali é um altar. Não, o altar são vocês. As pessoas são os altares. Quando os profetas no Velho Testamento iam levantar um altar, eles escolhiam 12 pedras. Jesus, quando foi levantar um altar, escolheu 12 discípulos, homens. Porque agora os altares estavam dentro do coração das pessoas e não mais em obstáculos de pedras. Vou interromper o vídeo, varoas e varoas, para te pedir para memorizar isso que ele falou. Obstáculos de pedras. No final do vídeo você vai entender, profeta. Então preste atenção. Todas as vezes que eu colocar alguém ali, não é para ministrar no altar, é para sentar numa mesa com o papai. Eu não estou devolvendo um altar para ninguém. Eu estou devolvendo uma mesa. A mesma mesa que me está disponível, que todo dia ele me coloca lá para dizer: come aqui, Davi. E às vezes eu sento na mesa dizendo: pai, eu não sou digno de comer essa comida com os meus irmãos. E ele disse: não, a mesa é para os filhos, não é para os perfeitos. A ceia não era para os perfeitos. Ele não morreu pelos perfeitos. Ele não chamou Mateus pelos perfeitos. Ele disse: eu não vi para os que estão sãos, mas para os doentes, para os pecadores. Para isso manifestou o Filho. Então, todas as vezes que você se indignar por eu estar colocando alguém numa mesa e fazer uma festa para ele, você precisa lembrar do irmão do filho pródigo e lembrar que você é muito bom como trabalhador cristão, crente, evangelicaço, mas você é horrível como o reino de Deus, e você é insignificante para aquilo que Jesus fez quando ele estendeu a possibilidade de pessoas que não podiam ter nem sequer a chance de caminhar com ele, foram escolhidas para ser os seus apóstolos. Então, todas as vezes que eu estabelecer alguém sobre aquele lugar, como faço e fiz com várias e não vou parar, eu estou devolvendo uma mesa para os filhos e não um altar para crente. Então eu quero que Deus abençoe muito vocês. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que entendem e também louvo a Deus pela vida daqueles que não entendem. Mas lembre-se, quando você chegou, eu já era esse mesmo cara e eu fazia as mesmas coisas, e eu e a pastora Giovana, junto com o corpo pastoral, tínhamos a mesma visão. A casa não tem membro, você entra e sai a hora que você quiser. E o dia, porque acredite, esse dia vai chegar, que você se decepcionar com alguém ou com você mesmo e não tiver mais para onde ir, lembre-se que a casa vai estar de porta aberta para receber você de novo e ser abençoado. Sabe o que é mais doido? Ontem o culto, eu vi várias pessoas me dizerem isso. Tava pesado, porque nós somos uma casa que fazemos um culto ao Senhor e o clima tava um pouco pesado espiritualmente. Mas quando aquele menino subiu para ministrar, é como se Jesus tivesse descido na mesa para liberar algo novo sobre as pessoas. Eu ainda creio que aonde abundou o pecado, sempre irá superabundar a graça. Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês e peço que o Senhor possa colocar dentro de você a convicção daquilo que você foi chamado para fazer. Eu não fui chamado para devolver o altar sobre as pessoas. Eu fui chamado para devolver uma mesa para os filhos. E eu não vou parar, mesmo que isso incomode os religiosos. Me emociono de saber que eu incomodei muita gente devolvendo o altar para quem precisava ali de uma mesa. Me emociono, porque eu sei em quem tenho crido. E eu também sei que quem eu creio é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu sinto, do que eu penso e do que eu quero. Deus abençoe. Estou muito feliz por saber que sou pastor de uma casa tão incrível que devolve mesa para os filhos.
Varões e varoas, antes de ouvir o que eu vou dizer, eu peço aos profetas que comentem aí a sua opinião. É muito importante pra mim, varão. Mas agora eu quero dizer que essa geração de cantores gospel, pastores e profetas tem distorcido o que a Bíblia diz desta forma. Se liga, varões e varoas. Se você perceber, varoa, eles chamam o altar de obstáculo de pedras. E isso é muito comum entre os pastores progressistas, entre os falsos profetas. Eles dão apelidos ruins às coisas que são santas e dão apelidos carinhosos às coisas profanas. Vai ser fácil encontrar por aí esse tipo de discurso, profeta. Se a igreja defende o que a palavra diz, os falsos pastores chamam de discurso de ódio. Se o pecado entra na igreja, eles chamam de amar o próximo, empatia, falam que Jesus escolheu pecadores. Se a igreja confronta o pecado, eles falam que foram feridos pela igreja. Mas se eles atacam os valores da Bíblia, a própria veracidade da Bíblia e tentam trazer o mundo para a igreja, eles dão o apelido de desconstrução. Preste atenção, os falsos profetas estão dando apelidos carinhosos aos seus pecados e apelidos ruins à verdadeira mensagem do Evangelho. Está cheio de falsos profetas e falsos pastores assim nas igrejas, varões. Varões e varoas, profetas de Deus, não se deixem enganar com esses falsos pastores. Lembrem-se que a volta de Cristo está próxima. Não desista do evangelho que você abraçou. E varões e varoas que ainda não são evangélicos, não ouçam esse tipo de pastor. Não escute a música desse tipo de cantor gospel. Mas venham para a verdade de Deus, varões e varoas. Vamos abrir bem os olhos, profetas. Eu já te peço que deixe o like e ative o sininho após se inscrever no canal, varoa. Deixe a sua opinião nos comentários e envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã!